Depois de retratar o universo dos presos no livro Estação Carandiru, o médico e escritor Drauzio Varela volta-se agora para sua longa experiência como cancerologista e Depois que eu terminei o Carandiru, fiz 2 livros infantis, Nas Ruas do Brás e De Braços para o Alto. E aí, gostei muito de fazer livros infantis. E aí, uma hora, eu resolvi escrever um livro de ficção. E comecei a pegar uma história que era um desdobramento do Carandiru, uma história que se passava no mundo do Jogo do Bicho, e andei no meio de bicheiros, assisti a apuração do Jogo do Bicho, fiz um trabalho mesmo que estava começando a ficar interessante. E aí escrevi algumas páginas, algumas não poucas páginas, umas 50 mais ou menos. E quando essas 50 páginas estavam prontas, entreguei para a minha editora, que é a Maria Emília Bender, na Companhia das Letras, para dar uma olhada. Eu gosto de discutir com a editora à medida que eu vou fazendo o livro. Os editores ajudam muito, pelo menos no meu caso, ajudam demais. E ela pegou o livro e não me ligou de volta por uns 2 ou 3 dias. Aí me telefonou e diz assim: Drauzio, você faz questão de escrever sobre ficção? Aí eu senti que não tinha agradado nem um pouco. Senti que não tinha agradado nem um pouco. Aí parei, vou deixar esse livro aqui meio de lado, quem sabe um dia eu volto. E aí, sou muito agradecido a ela por ter feito isso, porque quando você faz um livro de sucesso, a grande maioria dos editores publica qualquer besteira que você escreva, eles ficam loucos para publicar. E ela, é muito bom nessa hora você ter um editor que te põe um freio, fala: calma, não seja ridículo, escreve mais devagar, faça uma coisa mais bem feita. E aí eu pensei em retomar esse trabalho. Eu estou chegando perto de 60 anos, não seria a hora ideal para esse livro ainda. Esse livro é um livro bom para escrever aos 80, 85 anos, mas quem garante que eu vou chegar lá, não é? E aí eu disse: vou escrever já, e aí se eu chegar aos 80 anos, aí faço um melhor do que esse, quem sabe. E comecei a escrever esse livro. E o que me interessou como tema central desse livro não foi a morte absolutamente, mas foi a reação das pessoas quando elas estão diante da possibilidade de morrer. Porque todos nós sabemos que vamos morrer. A gente diz isso toda hora: não, eu sei que um dia eu vou morrer. Mas esse dia a gente acha que não vai chegar nunca, jamais chegará, não é? Isso independente da idade. É engraçado, a gente pensa que é assim aos 20 anos, aos 30 também é, aos 50 é, aos 85 também é. Eu tenho um doente que tem 92 anos, esta semana ele me disse: doutor, eu não posso morrer agora. 92 anos de idade. Parece que é um desejo perene, esse desejo de não morrer, né? E o que me interessou muito sempre foi como a pessoa reage quando sente que a vida pode escapar da mão naquele instante. Não a ideia teórica da morte, a ideia prática. Dizer: será que eu vou morrer agora? Talvez tenha chegado o momento agora, né? Quando você percebe isso, como a gente reage? Todos nós fazemos teorias a esse respeito, né? Não, se acontecer comigo, eu vou fazer tal coisa, eu vou agir de tal maneira. Eu vou pegar meu dinheiro e vou gastar, vou fazer uma viagem. Não tem valor nenhum, valor zero. Essa ideia da reação que a gente terá num momento delicado como esse, um momento único como esse, não tem nenhum valor. Ela só tem valor quando ela acontece na prática, porque aí nós vamos saber como nós vamos reagir. É imprevisível saber qual será a nossa reação nesse momento. Você vê pessoas que a família chega e fala: ai, doutor, pelo amor de Deus, ele não pode saber que tem câncer, se ele souber ele vai se matar, ele é muito sensível, ele é uma pessoa preocupada, ele é apavorado com essas coisas de saúde. E a pessoa sabe, e você vê que a atitude dela é maravilhosa, fica tranquila, equilibrada, racional, a família enlouquece, e ele é o único equilibrado da família. E você vê o contrário, gente que diz: não, porque eu sou racional, faço questão de saber a verdade, eu quero que o senhor me diga exatamente quais são as minhas chances, porque eu quero saber. Eu no começo me apressava um pouco em tentar explicar, hoje eu espero bastante quando vem com essa conversa, para saber se o que ele está falando é verdade mesmo, se ele quer saber mesmo.
Porque às vezes você começa a responder, você diz, olha, a sua doença realmente é uma doença grave, e a pessoa já automaticamente diz, não é grave, mas tem cura, eu vou ficar bom, não é? Você diz, que reação, né? Ele, teoricamente é racional, na prática ele quer uma resposta mágica, não é? Uma resposta que não vai corresponder à realidade. Eu achei que se eu conseguisse juntar essas relações todas, essas reações todas, como as pessoas se comportam nesse momento, como as famílias se comportam, eu conseguia fazer um caleidoscópio de reações diversas que englobassem uma parcela das reações humanas nesse momento crucial. Se as pessoas vão morrer ou não vão morrer é outra história, mas que lição elas tiram dessa hora? Porque a gente, quando sente que a vida vai escapar naquele momento, você tem que... alguma coisa você vai fazer. Pouca gente nessa hora se desespera, fica batendo com a cabeça na parede, gritando. Eu nunca vi essas reações, são muito raras. A maioria das pessoas toma alguma decisão nessa hora, entende que tem que encontrar uma solução para aquela situação que está sendo vivida. E tentar descrever essas soluções é muito interessante, porque você para pensar a respeito delas. E histórias que se passaram comigo há 20 anos, mas que não me saíram da cabeça por alguma razão e que eu acabei colocando no livro, quando eu as escrevi, eu entendi melhor porque aquilo tinha acontecido daquela maneira, porque aquela pessoa teve aquela atitude naquele momento, heróica, covarde, medrosa, corajosa, enfim. Essa possibilidade de você parar, a escrita dá isso, não é? Quando você para escrever, você analisa aquela situação numa profundidade muito maior do que aquela que você pensa, do que aquela que te levou a contar aquela história. O que eu quero dizer é o seguinte, eu não esqueci essa história por 20 anos. Bom, é uma história interessante, aconteceu, se passou assim, aquela mulher casada com um marido que tinha uma relação fria com ela, e aí ela se vê doente e diz, será que eu quero continuar a viver com esse homem? Se ela não tivesse ficado doente, talvez tivesse vivido com esse homem sem questionar. E ela tem esse questionamento, diz, tá bom, então eu vou contar essa história porque é interessante. Mas na hora que eu começo a escrever te obriga a discutir detalhes, a parar e voltar, a buscar na memória dados que às vezes são insignificantes, mas que auxiliam muito na escrita. E aí você é obrigado a fazer uma reflexão muito maior a respeito daquilo que você está escrevendo. E aí você acaba descobrindo, às vezes, sentidos na história que não foram aqueles que te levaram a escrevê-la, mas que essa história tinha um significado muito maior do que aquele que você percebeu naquele momento. E isso, para mim, é a mágica da escrita. Eu acho que a beleza da escrita é você descobrir nos personagens mais vulgares, mais comuns, a grandiosidade que eles têm. Porque todos nós temos momentos heróicos na vida. Você não precisa ser um personagem maravilhoso, né? Você vai escrever sobre a vida do Eisenhower, a vida do Ho Chi Minh, são personagens emblemáticos, não é? Só de contar a vida deles, você preenche vários livros, não é? Só de fazer bibliografia. Mas quando você conta a história do homem comum, aquela pessoa que dedicou a vida a cuidar da mulher, dos filhos, de uma família, pagar o estudo para os filhos, a fazer um trabalho diário que talvez ele não gostasse, mas se sentia obrigado a fazer, ou aquela mulher que viveu sozinha com os filhos a vida toda, foi ela responsável pela criação dos filhos e que dedicou toda a vida a isso, para ela mesma sobrou pouca coisa, mas ela conseguiu fazer com que os filhos tivessem uma vida melhor do que aquela que ela levou. Eu acho que esse é o grande desafio para quem conta histórias. Como é que você descobre a grandiosidade dentro de cada ser humano? Nesse sentido, esse livro é um livro... Quer dizer, a escolha desse tema facilita muito, porque se você escreve sobre pessoas que tomam consciência que podem morrer naquele momento, a morte fica por trás, não é? E já isso cria um conteúdo dramático forte. Não são pessoas que estão vivendo o dia a dia. Pessoas que estão vivendo um momento muito especial, incomparável a qualquer outro. Você compara o momento que você percebe que a sua vida pode acabar, é comparável a qualquer outro que você viveu?
o que é comparável isso? O nascimento de um filho, o quê? No dia que você ganhou na loteria, nada é comparável a isso, né? Tua vida pode acabar ali. Isso dá um conteúdo dramático forte, porque tudo que passa a acontecer, tudo que vai acontecer a partir desse momento, passa a ter uma carga emocional mais forte mesmo, porque você vai ao cinema, pode ser a última vez que você está indo ao cinema, você ouve um passarinho cantar, para prestar atenção, ele cantou a vida inteira, por que eu não prestei atenção antes nisso, né? E o interessante é que nesse momento a grande maioria das reações não são heróicas, dramáticas, são reações simples. Os prazeres que as pessoas encontram nesse momento, em geral, são os prazeres do dia a dia, para os quais a gente normalmente leva a vida sem perceber até que eles existem. É o contato com a família, ele quer ver o neto, a neta, quer os filhos perto, quer voltar a conversar com um amigo que ele não vê há 10 anos, quer ouvir o passarinho realmente, ou quer assistir um filme que ele perdeu. Coisas muito simples mesmo, e em geral, que envolvem contatos humanos. Nessa hora, o que adianta as propriedades que você acumulou na vida, o automóvel maravilhoso que você tem na garagem, se você não tem condições de ficar em pé para chegar nele, não é? Então, o fato da morte ficar por trás dá um conteúdo dramático forte, o que ao mesmo tempo é uma armadilha, porque você tem que caminhar numa linha muito, muito delicada. Transformar uma coisa dessa num texto piegas é um passo, né? É um passo. A dificuldade mesmo que eu senti fazendo esse livro foi, primeiro, essa, de qual é a linha que eu tenho que mostrar. Não dá para falar nisso com desrespeito, dizer, aí ele achou que ia morrer. Não, calma, você está falando de uma coisa séria aqui, então tem que ser tratada seriamente. Mas não pode tentar pegar o leitor pelo lado sentimental, afetivo, porque aí o leitor fica bravo quando ele percebe que acontece isso. Né? Isso a gente vê na televisão muitas vezes. Você vê uma história que está se passando num jornal, num programa de televisão, aí aparece a criança pequena, a mãe que desesperada, e aí é uma cena de conteúdo forte, aí toca uma musiquinha no fundo que acaba com a cena completamente. Né? Você fala, não, essa música não, por favor, né? Não queira me pegar emocionalmente por aí, que eu sou um ser mais complexo um pouco. E esse livro resvalou o tempo inteiro nessa situação, sempre com muito cuidado para não tentar cair nesse lado do sentimentalismo, que eu acho que estraga, desvia, tira o leitor completamente do foco principal. E a segunda dificuldade foi que eu entendi logo de cara que a única salvação para esse livro foi se ele fosse escrito de uma forma oposta à que eu utilizei escrevendo o Carandiru. O Carandiru foi um livro feito contando a história da Casa de Detenção de São Paulo, o maior presídio do Brasil, com 7.000 e tantos presos, e que eu escrevi para tentar mostrar como era uma cadeia por dentro. Eu trabalhei no Carandiru durante 13 anos. E disse, quem sabe se eu consigo contar a história de como é organizada uma cadeia dessa, isso vai ser um livro que pode ficar, porque daqui a 50 anos pode pegar um estudante que tem interesse em dizer como é que era uma cadeia em São Paulo, no Brasil, no final do século XX. E procurei fazer essa descrição do Carandiru. Mas como eu achei logo de cara que o que interessava era a descrição da cadeia dos personagens, eu tinha que me abster de dar a minha opinião pessoal. Eu tinha que me abster de dizer o que eu penso a respeito, de dar a minha interpretação a respeito da cadeia. E eu realmente procurei fazer isso do começo ao final do livro. O narrador é narrado na primeira pessoa, mas o narrador é uma voz no Carandiru. Ele, em hipótese alguma, diz o que está certo e o que está errado. Mesmo porque eu acho que o interessante disso é deixar para o leitor julgar o que ele acha certo ou errado. E uma forma de fazer isso é você ficar esperto com os adjetivos. Eu acho que o adjetivo empobrece a literatura. O adjetivo tem que ser usado com muita precisão. Quando um autor me diz, vinha vindo uma mulher bonita, eu já acho isso uma pobreza horrível. Porque uma bonita
Bonita quem, cara pálida? Você acha bonita? Será que eu acho também? Eu quero que você me diga que ela é bonita, me insinuando, me descrevendo algum detalhe dessa mulher, para eu formar a mulher na minha cabeça. Isso é que é o prazer da leitura, não é? Eu quero construir a mulher. A que eu construo não vai ser a mesma que o Afonso constrói, não vai ser a mesma que outro vai construir. Então, o adjetivo deve ser usado, lógico, mas quando ele dá um reforço fundamental ao substantivo, né? Quando ele não dá esse reforço, não tem finalidade de usar. E eu, Carandiru, fui cortando todos os adjetivos, todos. Quando o livro estava pronto, ainda voltei, ainda encontrei 5 sobreviventes, tirei os 5 fora. Tirei os 5 fora. E nele era possível ter essa equidistância. Por um Fio, era o oposto a isso, porque o médico da cadeia pode dizer, olha, o que eu penso não interessa, eu vou contar como é e vocês tirem as suas conclusões. Aqui não, aqui é impossível. O médico é uma pessoa que se emociona quando faz medicina. Essa ideia que grande parte da população tem de que os médicos com o tempo ficam frios, talvez valha para uma minoria dos médicos, mas eu acho que não vale para a maioria. Eu acho que nós não reagimos como a maioria das pessoas reage, nem seria bom que a gente reagisse assim. Imagina se eu toda vez que perco um doente começasse a gritar, a chorar, arrancar os cabelos. Arrancar os cabelos nem seria o caso, mas... Posso fazer isso? Nem devo. Mas dizer que a gente não sente, que você fica frio com o passar dos anos, é mentira. É mentira. Porque aquela imagem que você viveu naquele momento volta depois, mesmo que você não queira. Volta e volta muitas vezes. Eu tenho hoje ainda, nos momentos mais inesperados, me vem a imagem dos corpos que eu atendi, que eu atestei óbito na casa de detenção, aqueles garotos furados de faca com 40, 50 perfurações. E até hoje me voltam essas imagens, nunca mais esqueci, acho que vou viver... Ainda que eu viva 50 anos, não esquecerei nunca mais. E quando você escreve o livro como um médico que cuida dos seus doentes, aí o livro tem que entrar a sua emoção. E aí fica difícil. Fica difícil porque, primeiro, você se expõe. E não é agradável você se expor por R$30, assim. Ela compra R$30 que estou exposto ali. Mas só pode ter interesse se essa exposição for total. Porque se não for total, qual é o interesse de fazer um livro desse? Se eu me preservo na hora de dizer o que eu senti naquele momento crucial da vida de alguém, e eu digo, olha, o que eu senti não interessa, então qual é a vantagem? Para que escrever um livro desse? Um livro só tem valor, só tem sentido escrever, eu acho, quando quem lê esse livro, ao terminar o livro, sentir que ele provocou uma modificação na gente. Para mim, os livros que eu li, e não me modificaram em nada, eu acho que perdi tempo lendo. Os únicos livros que eu guardo mesmo o fato de ter lido foram livros que me modificaram. Às vezes uma modificação que pareceu insignificante na hora. Mas a função do livro é modificar o leitor. É o leitor, quando termina de ler o livro, diz, olha, entrei num outro mundo, percebi uma outra história. E às vezes isso acontece numa frase do livro. Acontece com todos nós que gostamos de ler, né? Você fica com aquela frase na cabeça. Eu lembro uma vez, estava lendo o Retrato do Artista Quando Jovem, do Joyce. Estava lendo esse livro em Dublin, na Irlanda. Eu fui a um congresso e aproveitei para ler o livro nessa fase, que disse, vai ser ótimo aqui sentir dentro da cidade que viveu o Joyce, ver um livro que fala dos lugares pelos quais eu passo agora, pelos quais eu ando agora. E tem uma cena do livro em que ele conta a história do menino, que é um livro autobiográfico, e que está no colégio em Dublin, e esse menino está ali no Trinity College, que fica no centro de Dublin, e ele está triste, chateado, solitário, e ele chega perto da janela para ver a chuva. E ele diz assim, a chuva caía sobre a torre, sobre a igreja, sobre o colégio. Eu parei aqui, falei, como é que é possível um cara descrever uma chuva, um parágrafo desse, me fazer construir uma cidade na cabeça, uma cidade inteira, dando esses 3 detalhes só, caía na torre, caía na igreja, caía no colégio. Isso é a grande literatura, né? Essa literatura
carregada de significado, né? A linguagem carregada de significado. Eu levaria uma página inteira para descrever essa chuva e não teria o impacto que teve no meu espírito a descrição da chuva que o Joyce fez. Eu acho que essa é a grande força da literatura, né? A força da literatura é criar imagens que o leitor vai conseguir montar na cabeça. É como um cineminha que a gente monta na cabeça e que cada um monta a sua história. Nesse sentido, o cinema é sempre muito mais pobre do que a literatura. Quando o Carandiru virou filme, inúmeras pessoas me perguntavam: você acha que o filme foi tão bom quanto o livro? Eu achei o livro melhor do que o filme. Eu digo assim, sempre o livro é melhor do que o filme. Precisa ser um livro muito ruim para o filme ser melhor do que... Porque o cinema é mais pobre. Os cineastas não gostam que a gente diga isso, mas é verdade. Quantos anos tem a literatura e quantos anos tem o cinema, não é? A literatura é uma arte muito mais antiga. E a literatura tem a grande vantagem de sugerir imagens que o leitor monta na própria cabeça. Ele monta os personagens, ele escuta vozes, ele sente cheiros, ele vê pessoas, ele cria o vestuário. No cinema, você é um pacote, você senta lá e pá, é o que o diretor acha que é. Aquele personagem é aquele que ele pôs na tela e não adianta você querer imaginar outro, tem que aceitar. Por isso que é difícil mesmo você transformar um livro num filme bom, mesmo como foi um bom filme, o Carandiru. Esse livro trata dessas histórias aí. Algumas histórias são tristes, acabam mal, outras histórias acabam muito bem. Eu não tive qualquer preocupação de transmitir uma lição com esse livro, em deixar uma mensagem com o livro. Eu achei que seria absolutamente pretensioso você fazer uma coisa dessas, você tentar explicar o que eu acho que é inexplicável. Eu mesmo não tenho nenhuma noção de como eu me comportarei num momento como esse, se eu tiver o privilégio de perceber que eu, ainda não é agora, mas eu vou ter um pouquinho mais de vida pela frente. Eu não tenho a menor noção de como eu vou agir. Eu espero que o fato de ter visto e acompanhado tanta gente nessa fase da vida me dê sabedoria para encará-la, mas eu não tenho nenhuma segurança de que isso vai acontecer, não. Talvez eu tenha uma reação a mais covarde possível e que eu tenha sido muito magnânimo em aceitar a morte dos outros e que tenha muita dificuldade de aceitar a minha própria morte. Nunca esqueço uma experiência que tive no Carandiru, logo no começo, primeiras vezes que eu fui à cadeia, nós fizemos um trabalho de prevalência do vírus HIV. A gente colhia sangue dos presos e depois testava para ver quantos por cento dos presos eram HIV positivos. Isso em 1989, quando não havia nenhuma noção da prevalência do vírus nos presídios brasileiros. E nós colhemos o sangue de um rapaz super forte mesmo, mas muito forte, um mulato forte. Ele sentou no banco, esticou o braço e o enfermeiro pegou o braço dele. O enfermeiro era preso também, era um pessoal que injetava cocaína, que pegava a veia maravilhosamente bem. Ele pegou e começou a colher o sangue e eu vi que o rapaz começou a ficar fraco e foi caindo, amolecendo. Eu escorei, deitei ele um pouco, ele deitou no banco, ele levantou rápido, falou, já era. Foi a primeira vez que eu ouvi falar já era, e aí percebi que toda gíria começa na cadeia, depois ela ganha as ruas. Ele disse, já era. Falei, que foi, você não se sentiu bem? Ele falou, não, eu tenho um problema, quando eu vejo meu sangue eu passo mal, dos outros eu não ligo, mas o meu sangue eu... E assim isso talvez aconteça comigo. A morte dos outros é tudo bem, eu encaro muito bem. A minha é terrível, isso não consigo vencer esse problema. Mas o que eu pretendi fazer com o livro mesmo foi levantar esse tema, sabe, deixar isso em discussão. Para mim, eu acho que fico muito feliz quando as pessoas alguém que lê o livro diz para mim, olha, tem umas histórias tão interessantes, eu me emocionei quando li o livro. Pronto, está ótimo. Se você consegue que o teu leitor se emocione com o livro, não precisa mais nada, está bom demais. Não é? Se emoção verdadeira, você conseguir tirar essa emoção de dentro das pessoas com a palavra escrita, eu acho que isso é a grande dádiva da escrita. Né? Aliás, escrever, para encerrar essa fase inicial aqui, é um conselho que eu dou sempre para os outros, porque escrever é um prazer que você obtém sozinho. Há outros prazeres que você obtém sozinho também, mas são muito, muito poucos.
E esses prazeres que você obtém sozinho, em geral, não trazem grande felicidade, não. Você, para ter grande felicidade, você tem que ter pessoas ao seu redor, você tem que estar num lugar especial, com uma paisagem bonita, ouvindo uma música maravilhosa, vendo um espetáculo, diante de uma obra de arte. Você precisa sempre de um aparato para sentir prazer e felicidade. A escrita traz a felicidade que você consegue sozinho. Você pega um computador, uma tela em branco, de frente para uma parede, sem tudo trancado, você não precisa de paisagem, você não precisa de ninguém por perto, você fica ali com as palavras, mexe, olha, tenta modificar, você tem uma ideia do que você quer dizer, mas aquela ideia não está saindo bem, e você vai acertando. É um processo darwiniano esse, né? Seleção natural, vem aquela palavra na cabeça, não, essa não serve direito, aí vem outra, seleciona aquela puxa outra, e você vai juntando as palavras. Chega um momento que você acha que ficou bom. Que você acha que ficou bom, ficou melhor do que você tinha pensado antes ainda, porque a própria escrita foi se conduzindo de um jeito que acabou saindo melhor. E aí você para nessa hora, lê e fala, ficou ótimo. Isso dá uma felicidade. É lógico que se amanhã as pessoas lerem, vão gostar, e aí você vai ficar mais feliz também. Tudo bem, mas essa felicidade que a gente sente nesse momento é independente da aprovação alheia. E isso você obtém sozinho no teu quarto escuro ali com a tela do computador, quer dizer, eu acho que não há outra atividade humana que provoque essa felicidade que é a da escrita. E o escritor não tem solidão. É uma defesa para a solidão maravilhosa. Está sozinho, você dá graças a Deus, senta e vai escrever. Eu, como filho de médico, vi várias histórias também e queria pedir para você uma perspectiva de 2 aspectos. Provavelmente está no livro, mas eu não li ainda, infelizmente. Tá, a situação de uma pessoa muito jovem nessa situação, recebendo a notícia dessa, 14, 15 anos, uma pessoa mais vivida, de uns 80 anos, quais delas, em que momentos cada uma dessas situações te marcou e por quê? E um contraste entre elas. Eu tenho uma perspectiva, mas eu acredito que a sua realmente vai ser bem mais profunda. Não, eu acho que a tendência nossa é lamentar mais a morte do menino de 15 anos do que o senhor de 80 anos. Você acha que esse senhor de 80 anos já teve a oportunidade dele, já viveu e tudo, e o menino de 15 anos ainda viveu muito pouco. Eu uma vez tive um médico lá no Hospital do Câncer que me falou isso. Eu falei, é um senhor de 70 anos, naquela época achava um homem de 70 anos velhíssimo. Ele disse, um senhor de 70 anos. Ele falou, mas e daí, que ele tem 70 anos? E o que ele conseguiu juntar na cabeça durante esses 70 anos e vai se perder agora? E foi uma lição importante para mim. Eu hoje não penso na idade mais, realmente não penso na idade. Eu acho que o que interessa é aquela pessoa que está ali, o que ele tem na cabeça, o que vale, a condição de vida que ele tem, né? Acho que todos nós queremos viver mais, e a função do médico é tentar prolongar o máximo possível. Eu acredito que a vida, viver é sempre bom, sempre melhor do que morrer. Você quer completar? Eu acho que eu formulei mal. Eu queria saber a reação desses pacientes, A reação deles, no caso do de 80 e de 15. É muito variável, não dá para você... As que mais te surpreenderam, assim, por quê? Olha, as que mais me surpreenderam foi a aceitação das crianças, menores do que 15 anos ainda. Como as crianças aceitam o inevitável, né? Porque a gente, quando pensa, puxa, essa criança, você pensa em você pensa no seu filho, que tem saúde, mas você não se transporta à condição, porque a doença é um longo processo adaptativo. Você vai ficando doente, cada vez mais doente, cada vez mais doente, você vai se conformando com aquela situação. E, às vezes, a doença vem com um peso tão grande, tão brutal, que não há outra alternativa senão a resignação. A resignação é muito comum, é uma reação muito humana mesmo, felizmente, né? Não sei se o senhor está a par das disciplinas, do currículo de medicina atualmente, mas eu, como estudante de medicina, eu me sinto muito despreparada para encarar a realidade dos pacientes, né? A gente se sente muito... tem uns que se sentem muito onipotentes, né? Mas aí mais na frente eles vão descobrir que, na verdade, eles não sabem de nada, né? Então, o que acontece, à medida que a gente vai progredindo no curso de medicina, a gente sente muita insegurança e se sente muito despreparado para atender o paciente e para lidar com ele.
E eu não sei se isso tem muito a ver também com as disciplinas que são ministradas, com a preparação dos professores. E eu queria saber a sua opinião a respeito disso. Olha, despreparado para lidar com esse tema, eu ainda me considero, depois de 32 anos fazendo oncologia. Eu acho que uma vida é pouco para você adquirir esse tipo de preparo. Agora, as faculdades de medicina realmente não tratam do problema da morte, né? A medicina, é interessante isso. No livro eu conto uma história de um doente que estava na UTI e eu vi que ele parou de respirar. E ele estava monitorizado. Então eu via no eletrocardiograma o aparelho desenhando o eletrocardiograma dele. A partir do momento que ele parou de respirar, eu disparei o cronômetro. Falei, vamos ver quanto tempo ele leva para parar de respirar. Eu já tinha uns 10 anos de formado. Falei, deve levar aí entre 3 e 5 minutos o coração, do momento que ele parou de respirar até o coração parar de bater. E fiquei ali marcando no cronômetro. E aí passaram 3 minutos, depois 5, depois 7, 8, 10 minutos. Eu comecei a ficar apavorado. Falei, imagina, como é que pode um coração bater com uma pessoa que não respira? Imagina que ignorância que eu tenho na fisiologia. Imaginei que o coração, você para de respirar 3, 5 minutos, você morre, não é? Mas, na verdade, o coração bateu quase meia hora. Eu tomei um choque. Falei, mas como é que eu posso ser tão despreparado? Como é que na faculdade ninguém nunca me ensinou isso? Como é que eu nunca encontrei num livro esse dado? Quanto tempo um coração leva para parar de bater depois que a respiração terminou? Quer dizer, isso é uma coisa... As faculdades de medicina não dedicam nenhum tipo de interesse e não preparam os alunos para lidar com a morte dos seus pacientes. E aí cada um vai na prática se virando do jeito que sabe, né, do jeito que pode. Alguns são mais sensíveis, têm mais jeito para conversar com as pessoas, para conduzir melhor esses casos, e aí vão prestando atenção e aprendendo, e outros são umas cavalgaduras que tratam isso da pior forma possível. E entre esses dois extremos nós temos todas as reações. Infelizmente, isso é um problema grave das faculdades de medicina. Boa noite, doutor Drauzio. Vou fazer a pergunta para o médico agora, não para o escritor, né, também. Eu gostaria de saber seu posicionamento em relação ao ato médico, que é o que está tão em voga agora. Olha, essa discussão eu não conheço bem, eu não entendo bem. Eu acho que existe um mal-entendido aí. Qual é a obrigação do médico, qual a obrigação de outros profissionais? Eu acho que a gente tem que ter bom senso, né? Você tem que ter... o direito de praticar profissionalmente os atos para os quais você foi preparado. Há atos que as minhas enfermeiras praticam que fazem muito melhor do que eu, para os quais eu não fui preparado, são elas que têm que fazer, não eu. E assim os fisioterapeutas, assim os dentistas, assim todos os outros. Tem que haver um mínimo de bom senso aí. Quer dizer, você não pode, uma pessoa que não tem preparo nenhum em farmacologia, receitar drogas. E também não pode... Eu não entendo nada de dor no ombro. Eu pego uma fisioterapeuta, é capaz de fazer isso muito melhor do que eu, fazer um diagnóstico com muito mais precisão do que eu sou. A opinião dela vale mais do que a minha nessa área. Eu acho que aí tem que haver um bom senso e não pode haver essa coisa, esse sentimento de corpo que procura defender uma reserva de mercado para a profissão. Próximo. Como é que você chama? Felipe. Boa noite, doutor e escritor. Até que ponto o senhor poderia falar-nos acerca da literatura e também a medicina como fonte de autoconhecimento? Porque agora há pouco o senhor listou alguns benefícios de se escrever. E eu creio que, além de se escrever uma forma de autoconhecimento, o ler também é uma forma de autoconhecimento. E pelo seu livro, Por um Fio, eu li e subentendi que também a questão da morte, a iminência da morte, é uma forma de autoconhecimento. Então, o que o senhor poderia nos falar acerca disso? Eu acho que você já falou tudo. Eu acho que é uma forma de você se aprofundar nesse tema, né? O escrever, ler também, claramente, né?
Eu li ainda há pouco tempo uma novela do Gogol, uma novela que se passa com cossacos em 1400 e pouco na Rússia. Eu parece que estava ali no meio da novela, na história, vendo os cossacos, aquelas batalhas deles e tudo, né? Um grande escritor. A leitura te transporta para um momento, você fica conhecendo aquilo. Quantos livros a gente leu que tem gente que nunca foi a Paris e conhece a cidade como era no século XIX perfeitamente, das leituras que fez, né? Escrever tem essa mesma característica, você se aprofunda no assunto, penetra, conhece muito melhor, né? Aqui à direita, por favor. Como é que você chama? Bom, meu nome é Cíntia. No livro me chamou muita atenção quando o senhor fala que geralmente mulheres, filhas e as esposas ficam quando os maridos estão morrendo, quando os filhos estão morrendo. E em outras profissões também a gente observa isso. Eu sou jornalista e a gente também percebe isso. Em muitos casos, em hospital de câncer, por exemplo, os maridos até abandonam as mulheres se elas optarem ficarem cuidando dos filhos, né? Então, eu queria saber como foi para o senhor observar isso. Porque, assim, é chocante para a gente ler que os pais abandonam, que os maridos não ficam, né? E onde que o senhor acha que a mulher encontra essa força para ficar do lado, para dar força mesmo para quem está para morrer? Eu acho que as mulheres são mais generosas do que o homem. É ruim a gente fazer essas generalizações, não é? Lógico que é ruim. Tem mulheres horríveis, homens maravilhosos. Mas são muito poucos, em geral, ao contrário. É muito raro. Mas, assim, na minha experiência prática, aí não é uma questão intelectual, é puramente prática, de ver. As mulheres são muito mais generosas nesses cuidados de saúde, as mulheres são muitíssimo mais generosas do que os homens, não tem comparação. E não precisa a gente ir longe, é só olhar a mãe e o pai, não é? A gente olha a mãe e o pai, os pais são ótimos, mas a mãe é absolutamente insubstituível. Eu tenho um sobrinho que, por razões de trabalho, teve que fazer um seguro de vida, e ele fez o seguro de vida em nome da minha irmã, da mãe dele, e disse: vou fazer o nome da única pessoa que eu tenho certeza que não vai me matar. Realmente as mulheres são... Você vê, olha, eu vejo na minha clínica, que é uma clínica de classe média, média mais alta e tudo. Você vai, as mulheres... Está cheio de mulher que vai sozinha tomar quimioterapia, fica lá 2 horas tomando soro, tal, leva um livro, aí depois terminou, sai, desce, pega um táxi e vai embora para casa. Homem não tem, tem sempre uma mulher do lado. Muito raro um homem sozinho, muito raro. Ou vai a esposa, ou vai a filha, ou vai a namorada, ou vai uma amiga, jamais eles vão sozinhos. Nos hospitais públicos a mesma coisa. Um dos problemas do hospital público é a sala de espera, porque a sala de espera vai todo mundo, vai a sobrinha, vai a tia, vai a prima, quando vai um homem é aquele que é o dono do carro, gente pobre tem um vizinho que é o dono do carro, ele fica lá e olha no relógio. Eu brinco com os meus amigos que só têm filhos homens, eu digo: olha, você reza para morrer antes da sua mulher, né? Próxima pergunta, por favor. Como é que você chama? Luciana. Eu gostaria de saber a sua posição sobre doença terminal e eutanásia. Opinião. Olha, é um tema tão complicado esse. Eu sempre que respondo essa pergunta, eu fico com a impressão que eu respondo de cima do muro, mas eu sei que não estou respondendo de cima do muro, mas até eu fico com essa impressão. Pelo seguinte, porque a imagem da eutanásia qual é? É o doente na UTI, descerebrado, com um aparelho, um tubo ligado na traqueia e o aparelho respirando. E aí chega o médico e diz: não, chega, o cérebro não funciona mais, está morto, desliga o aparelho. Isso é eutanásia, imagem cinematográfica e literária também da eutanásia. Mas isso, para mim, isso não é eutanásia. Porque qual é o critério que nós usamos para justificar a vida, para dizer, não, esse corpo tem vida? É o funcionamento do sistema nervoso central. Como eu disse, aquele doente que
estava descerebrado, o pulmão parou de funcionar, o coração dele bateu quase meia hora. Ele estava vivo durante essa meia hora? Estava vivo, né? Morto é que não estava, né? Coração de morto não bate. Então estava vivo. Mas nós consideramos que ele estivesse vivo. O cérebro dele é uma linha isoelétrica, não tem nenhuma atividade elétrica. Ele parou de respirar. Nessa meia hora ele está vivo. Que horário eu ponho no atestado de óbito? O horário que o pulmão parou, o horário que o coração parou de bater. A morte, na verdade, nós consideramos uma hierarquia de tecidos, onde o sistema nervoso central ocupa o ponto mais alto da hierarquia. E é o sistema nervoso central que, para nós, dá a condição humana. Tanto que você pega um menino de 18 anos de idade, que se arrebentou na motocicleta, o cérebro dele está uma linha isoelétrica, você está autorizado pela lei, desde que cumpra alguns procedimentos, a ir lá e retirar o coração, retirar um pedaço do fígado, retirar as córneas e transplantar. Se o menino estava morto, quer dizer, estava morto, o que quer dizer exatamente? Ele estava com o coração batendo, ele estava respirando, ele ficaria muitos dias ainda nessa condição, talvez meses até, mas a nossa legislação permite considerá-lo morto porque o cérebro não funciona mais. E nós consideramos que a condição humana está relacionada diretamente com o funcionamento do sistema nervoso central. Bom, aí está claro. Para mim, esse caso que você desliga o aparelho, não é eutanásia isso. Não é eutanásia. Agora põe uma outra situação. Coloca uma outra situação. Você tem um doente com dores fortes. E essas dores vão ficando cada vez mais fortes. Não há uma única pessoa no mundo, nenhum religioso, por mais empedernido que seja, que não concorde que nós temos que tirar a dor dessa pessoa que está sofrendo. Todo mundo está de acordo. Não, eu sou contra a eutanásia, mas tirar a dor tem que tirar, lógico. Mas o que a maior parte não pensa é que para tirar a dor, você tem que dar doses altas de analgésicos. E às vezes você tem que atingir doses que tiram a consciência daquela pessoa também. Então aquele homem que estava lá no leito encolhido, com dor, chorando de dor e sofrendo, a família em volta, ele estava vendo a família, ele estava falando ainda. Aí você vai aumentando a dose de morfina, vai aumentando, tem uma hora que ele chapa, ele fica sonolento e dorme. E você tem que manter essas doses, porque quando você começa a reduzir, ele começa a ter dor outra vez, começa a ficar agitado, e às vezes você é obrigado até a subir mais as doses. E aí você deixa ele dormindo, e ele perde o contato com o mundo completamente. E aí ele morre sem ter nenhum contato com o mundo 2, 3 dias depois. É eutanásia, é isso? Percebe a dificuldade na prática? É eutanásia. Eu tirei a consciência dele completamente. Ele não pode mais ver a mulher que está ali do lado, os filhos, tal. Ele não vai ter noção de que isso ainda exista. É muito complicado isso. Não existe uma resposta que você é a favor ou contra. Essa coisa que os holandeses falam, de você ter uma lei que diz em que situação você está, preenche o questionário aqui, diz, você é candidato à eutanásia, pronto. Eu não gosto disso, de jeito nenhum. Tinha aquele doutor nos Estados Unidos, aquele doutor Morte. Você imagina você doente, passando mal, e aí aparece um homem como aquele, entra no quarto. Um homem horrível daqueles, com ar deprimido. Aí você fala, pronto, morri já. Até prefiro morrer do que... E ao contrário, você vê às vezes doentes graves e mal, deprimidos. Aí às vezes chega um moleque que está começando a fazer medicina hoje, entra no quarto, faz uma brincadeira, abre a janela, fala qualquer coisa, conta uma história, e quando ele sai, o doente parece que ganhou uma outra vida. Quer dizer, eu acho que a função do médico é tentar, o médico tem que gostar de estar vivo, que é para poder transferir para o outro esse gosto pela vida. E não adianta querer ser falso nesse momento, você querer mostrar um prazer de viver que você não tem, porque a doença torna as pessoas muito sensíveis. É difícil mentir para doente, muito difícil, você mente. O doente, a pessoa quando está doente faz uma pergunta para você, fica olhando nos teus olhos, e você responde, e ele continua olhando nos teus olhos, e não para, não desgruda dos teus olhos. Só você mesmo consegue contar essa história, esse humor. E, gente, vamos caminhando para o final, por favor, próximo. O Rafael, por favor, baixar o microfone, alguém? Obrigado. Desculpa, viu? Como é que você chama? Clara
Mara, eu sou de Belo Horizonte, infelizmente não trouxe meu livro para ser autografado, sabe? Eu também vou embora amanhã para lá. Mas eu gostei demais do livro. Quando eu peguei o livro, eu não consegui parar de ler até eu chegar no fim, né? E quando eu cheguei no fim, foi justamente a história do seu irmão. E aí eu depois fiquei pensando no que se é que mudou, né? Mudou alguma coisa depois de assistir o seu irmão por um fio, ali como médico e como irmão, mudou alguma coisa no relacionamento com os outros pacientes terminais? Mudou muito. Mudou muito porque você, quando tem uma pessoa querida, uma pessoa muito amada, nesse tipo de situação, você vive uma angústia muito grande, porque você está vendo a vida daquela pessoa que você gosta tanto desaparecendo. E você sente exatamente a angústia que você percebe nos familiares dos doentes que você acompanhou. Mas uma coisa é você perceber isso nos outros, outra coisa é você sentir isso em você mesmo. Eu fiquei muito mais paciente com os familiares. Eu, com os doentes, sempre tive muita paciência. Mas os familiares dos doentes, às vezes, tem gente de todo tipo, né? Gente maravilhosa, mas tem gente chata também. Lógico, né? Você pega pessoas que às vezes chamam tanto atenção e querem falar, e querem conversar, e querem dizer que você tem que dar mais atenção para o familiar do que para o doente. Isso sempre me irritou um pouco, sabe? Dizer, calma, não é você que está doente, é o outro, não é? Deixa eu prestar atenção nele. E isso acontece com uma certa frequência. Eu sinto que quando eu vivi essa situação, isso mudou muito. Hoje eu tenho muita paciência, eu procuro segurar um pouco, porque você não pode mesmo dar mais atenção, uma pessoa te roubar a atenção que você tinha que dar para o doente. Mas eu encaro isso hoje com muito mais naturalidade. Encaro porque eu passei por isso, sei o que é. Você, por favor. Aqui. Boa noite, meu nome é Fernanda. Espera só um minutinho. Fernanda, pode fazer, por favor. Sim, por favor. Eu gostaria de saber o que o senhor teria para dizer para uma família que tem uma filha em coma há 2 anos e 8 meses, vítima de um erro médico. Acho que nada, viu? Isso é uma tragédia, né? Isso é uma tragédia. E as tragédias são todas muito semelhantes, né? Uma tragédia, não há o que dizer, não há nada que possa diminuir o sofrimento das pessoas que acompanham um caso desse. Mas o sofrimento de uma mãe ou de um pai numa situação como essas, não há nada que alivie esse tipo de dor, né? Como é que você chama? Gabriela. Gabriela, um minutinho. Ok, pode falar. Doutor, há umas 3 edições atrás, a Veja, a coluna do Diogo Mairadi, ele criticou, ele banalizou, né, o que você quis transparecer para os seus leitores, né, que é as simples coisas, né, da vida dos pacientes terminais. Não sei se você chegou a ler. Não li, não. Ele banalizou, né, o que você quis transparecer, né, para os seus leitores, né, que são as coisas simples. O que você acha disso? Eu não acho nada. Eu acho que tem gente que gosta do livro, deve ter outros que não gostam também. Os que não gostam também têm direito de dizer que não gostaram. Acho que é a opinião dele. Eu não li também, não tenho ideia do que ele disse. Para dizer a verdade, nem conheço essa pessoa. Não sei realmente mesmo. Vamos para a próxima pergunta. Obrigado, viu? Vamos fazer, então, gente, a última pergunta para a gente passar para os autógrafos, por favor. Boa noite, doutor Drauzio. Como é que você chama? Eu me chamo Laíse. Laíse. Eu sou assistente social e eu trabalhei, antes de vir para Brasília, durante 4 anos no Instituto Nacional do Câncer, no Rio. E eu convivi durante 8 anos e meio com a minha mãe, que faleceu também de câncer. E os últimos 4 anos e meio de vida dela, além de cuidadora, eu fui profissional também na área da oncologia. E como nós somos de família católica, eu percebi durante todo o desenrolar, né, de convivência da minha mãe com a doença, que a prática religiosa dela ajudou muito, principalmente nos momentos mais difíceis, né? Ela passou por várias cirurgias, várias videolaparoscopias,
e momentos assim de internação, e momentos muito pesados, muito drásticos, e que eu e meu pai acompanhamos assim muito de perto. E meu pai, assim como ela, assim, muito religioso também. Eu queria que o senhor passasse um pouquinho para a gente da sua experiência, de como que o senhor percebeu, em toda a sua experiência dentro da oncologia, e talvez principalmente com relação aos pacientes enfocados no livro, né? Eu ainda não li, mas já comprei. Eu queria que o senhor passasse um pouquinho para a gente como é que o senhor percebeu a questão da ciência e da fé, que hoje é tão debatida, né? Hoje, inclusive, já se considera que a fé, em muitos momentos, revitaliza essa pessoa e a tira, em algumas situações, até do estágio terminal, né? De como que o senhor vê isso e se o senhor percebeu, em algum paciente que o senhor tenha atendido e acompanhado, que ele superou a doença ou que ele teve uma revitalização, alguma melhora com base na fé, e se o senhor acredita. Olha, essa questão da fé e da religião especificamente, para algumas pessoas de fato ajuda muito. Tem pessoas religiosas, quando percebem que vão chegando ao final da vida, às vezes encontram um amparo muito forte na religião. Mas isso acontece com algumas pessoas e não acontece com todas. Eu acho que uma das pessoas mais revoltadas com a própria sorte que eu conheci foi um padre que fumava 2 maços de cigarro por dia, teve um câncer de pulmão, e ele não se conformava de jeito nenhum como Deus deu essa aprovação para ele passar. Ele foi ficando numa situação de tanta revolta pessoal, ele tinha uma coisa, foi ficando com tanta raiva da religião, de Deus, de tudo que ele pensou antes, não é? E era um padre. E, ao contrário, há homens e mulheres, há homens ateus que têm reações tão tranquilas nesse momento, que aceitam isso com tanta tranquilidade, que eu diria que não existe uma regra. A religião, para alguns, ajuda muito, para outros não ajuda nada. A falta de religião, para alguns, atrapalha, faz sofrer mais. Para outros, não modifica nada. As reações são muito individuais, não consigo ver um padrão. Com relação à fé, à cura pela fé, eu não gosto desse tema. Eu não gosto desse tema, especialmente quando se fala de doenças que são incuráveis. Eu nunca vi, em 30 e tantos anos de vida, situações que nós sabemos na medicina que não tem nenhuma possibilidade de solução, alguém que, através da fé, fez esses tumores que estavam disseminados pelo corpo desaparecerem. Eu nunca tive o privilégio de ver isso. O que eu não gosto nesse tipo de colocação? Eu não gosto desse tipo de colocação porque aí as pessoas que acreditam que através da fé é possível resolver esses problemas, quando não conseguem resolvê-los, acham que elas têm pouca fé e que, por isso, elas são culpadas de não conseguir resolver aquele problema que elas têm. É a mesma coisa do que essas teorias, esse psicologismo que andou na moda durante muito tempo, de atribuir ao câncer causas psicológicas. De dizer, não, mas fulana é muito tenso, é muito deprimido, fulana é muito complicada, por isso que ela teve esse câncer de mama. É horrível isso. Imagina, primeiro porque não há nenhuma demonstração que, através de mecanismos puramente psicológicos, a gente consiga deter o avanço de uma doença maligna. Não há qualquer demonstração na literatura. Se não há qualquer demonstração na literatura, é um palpite, é um chute. Você diz, eu acho que... Bom, você acha, mas isso nunca ficou demonstrado. E aí você atira no doente a culpa da doença. A sociedade e a medicina fizeram isso sempre. Os que sofriam de lepra eram os ímpios, aqueles que não acreditavam em Deus, eram pessoas de pouca fé. Hoje nós sabemos que é um bacilo que provoca a lepra. Os que tinham tuberculose no início do século passado eram devassos, tinham uma vida desregrada. Que vida desregrada dá para levar em 1900, não é? Cidades brasileiras? É um bacilo que provoca. A AIDS era daqueles promíscuos. Eu cansei de ver senhoras de 50 anos infectadas pelo marido. Não é promiscuidade, é o vírus que passa. Nós sempre atiramos nessa lixeira comum da psicologia, ou do psicologismo, essas explicações, a culpa de doenças para as quais nós não conhecíamos as explicações.
Eu acho que isso não pode ser feito com o câncer. Não há nenhuma demonstração que, através de mecanismos psicológicos, nós consigamos ativar os genes do crescimento que levam ao aparecimento de um tumor maligno e nem também ativar os genes supressores que brecam o crescimento desse tumor às custas de mecanismos puramente psicológicos. Agora, é lógico que as pessoas que têm fé, que acreditam, que têm força de vida mesmo, essas pessoas lidam melhor com a doença, essas pessoas se dedicam mais ao tratamento e isso sim pode fazer diferença. Mas você parar num lugar, ficar parado e aquela metástase no meio do seu cérebro e diminuindo porque você é uma pessoa de muita fé, tenha dó. Obrigado. Vamos ao próximo evento. Muito obrigado.